Querendo ele se justificar, achando ele que ele era perfeito. E o profeta vai lá e aponta o dedo e fala: esse homem é você. Assim diz Deus para ti, Davi, que a espada não sairá dentro da tua casa, pelo ato do pecado a qual tu praticou diante do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. A espada não sairá dentro da tua casa. Glória a Deus. O próprio filho teve relação com a própria irmã. O próprio filho de Davi tentou matar o seu próprio pai. Por quê? Porque o pecado, ele gera as consequências. Não pense que você para ter uma salvação em Cristo Jesus, tem coisas que nós temos que nos abandonar, tem que rejeitar. Se você não tem força, Senhor, me dê graça, me dê força, para que eu saia desse pecado, para que eu não seja condenado com o mundo. Porque hoje, Jesus ele é advogado, mas naquele dia ele é juiz. E o que o réu faz diante do juiz? Ele não vai diante de um juiz só para ir, só para olhar o juiz, não. Algo vai acontecer, consequências virão para o réu a qual ele errou. E o juiz, ele está lá simplesmente, nada mais para o condenar. Se nós temos toda a liberdade para errar, nós temos todos os direitos de pecar, mas saiba disso, diante de Deus, naquele dia, o salário do pecado é a morte. Não tem para onde fugir, não tem para onde se escapar. Mas Deus ainda fala sobre a sua palavra. Primeiro Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Por que isso? Por que nós, se dissermos que não temos pecado, nós já estamos mentindo para nós mesmos? Porque a Bíblia nos testifica, irmão, que todo aquele que é nascido pelo desejo da carne, ele já é pecador, de natureza. Uma criança, ela não tem pecado, mas ela foi formada pelo desejo da carne. Então, automaticamente, ela já está sobre o pecado. Ela não tem pecado, ela não sabe distinguir, mas nós sabemos. Eu fiz uma pergunta a uns aqui, e todo mundo soube fazer e dar a resposta. Então, quando nós o praticamos o pecado, você é ciente do que está fazendo diante de Deus. Não tem como se justificar. Ah, não, eu não sabia. Sabia sim, sabe. Porque se eu perguntar a qualquer um aqui o que é o pecado, todo mundo vai saber dar a resposta, sim ou não? Então você não é inocente quando você está praticando o ato do pecado diante de Deus. Ninguém é inocente. Mas a Bíblia nos dá essa chance. Se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele está pronto a nos perdoar. Por que Davi, diz a Bíblia, ele segundo o coração de Deus? Segundo, porque primeiro Jesus Cristo. E Davi, segundo o coração de Deus. Por que Davi, ele cometeu esse ato de adultério, um homicídio, e ele não foi apedrejado na lei? Por quê? Alguém sabe me responder? Sabe por que ele não foi apedrejado? Porque ele era a hierarquia, ele estava no trono, ele estava acima de todos.
Então ninguém pode ferir o rei a não ser o próprio Deus. Então ele estava acima. Mesmo no erro dele, lá em Salmo 51, ele confessa os seus pecados diante de Deus. Porque quem ia ferir o rei é o próprio Deus, não a humanidade. Porque o rei, ninguém pode tocar no rei, a não ser a maior autoridade, que se chama Deus. Aleluia, Jesus. Aí Davi, ele reconheceu o seu erro e confessou a Deus: Senhor, em pecado a minha mãe me formaste. Lê lá o Salmo 51, você vai ver quando Davi, ele se menciona e fala do seu pecado diante de Deus. Aí Deus olha para ele e fala: estás perdoado, porque você não escondeu e não se hesitou. Não pense você que eu pequei, eu vou me esconder de trás dessa caixa. Engano seu. Deus, ele vê tudo. Então é melhor você ir abertamente e falar para Deus: Deus, eu pequei diante de ti, e diante dos teus anjos, e diante da tua autoridade. Então me perdoe e me dê mais uma chance para que eu possa me regenerar desse pecado, para que eu possa ter a salvação em ti, Jesus. Os irmãos estão entendendo a palavra? O pecado, ele é triste, irmão. Ele traz consequências, tanto física como espiritual. E a pior de todas é a espiritual, porque naquele dia, quando você e eu estivermos diante do juiz, ou é para a salvação, ou é para a condenação. E aí? Se esconder debaixo do pecado, irmão, é a pior besteira que o cristão faz. Não pense você que Deus não vê. Ele vê tudo. Tudo. E tudo. Mas há um pecado, irmão, que esse Deus abomina, e Ele não quer que nós o praticamos. Se chama a idolatria. Isso é o maior pecado diante de Deus. Um homem faz uma estátua e vai e se prostra diante daquilo que o próprio Deus o criou. Ele fez a árvore, fez ela produzir. Aí o homem vai lá, pela sua ignorância, corta a árvore, faz uma imagem e vai o tonto lá se prostrar diante daquilo que o próprio Deus fez. Aí diz que aquela madeira, aquilo é o santo que vai dar a proteção a ele, mas sendo que Deus o fez. Aleluia. A feitiçaria, a idolatria, pessoas que falam mal um do outro, essas coisas que você tem que se distanciar. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu falo muito do meu pastor Onofre, eu falo muito do pastor Euclides. Me perdoa, Senhor, me tira isso. Você tem que lutar contra isso, para que naquele dia você não seja réu de juízo para o fogo eterno. Porque se você permanecer falando mal contra o seu próprio irmão, você fala do seu próprio Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E se eu sou a imagem e semelhança de Deus, e eu estou falando da irmã Rosimê, então eu estou falando da imagem de Deus. É um pecado que Deus não vai passar a mão sobre você de maneira nenhuma. Alguém sabe a história dos 3 pastores? Eu vou contar. Uma historinha simples, básica. Meus irmãos nunca vão esquecer disso. Havia 3 pastores. Aí 3 se reuniram e falaram: irmão, eu tenho um pecado muito grande. Eu vou falar para os irmãos. E os irmãos me ajudam em oração para que Deus me liberte disso. Amém. Conta a sua história, pastor. Irmão, eu sou muito mulherengo. Eu gosto muito de mulher. Irmão, nós vamos estar orando para Deus te libertar disso. Aí o outro lá, o outro pastor: irmão, eu gosto de vez em quando tomar uma cachaçinha, uma cervejinha. Irmão, nós vamos orar a Deus para Deus te libertar. E aí, irmão pastor, e o senhor? Irmão, eu sou fofoqueiro. Você imagina os 2 irmãos na mão do pastor fofoqueiro? Agora os 2 pastores estão na mão do irmão pastor fofoqueiro,
Agora eles têm que dobrar a oração para Deus converter o pastor fofoqueiro. Por quê? Senão, a cidade toda ia saber da situação dos dois. Irmão, Aleluia. você vê que isso, as consequências ela traz para nós, irmão. Quando nós mencionamos, quando nós falamos mal de qualquer irmão, independentemente, se você vê lá na sarjeta, Senhor, toma de conta dele, Senhor, traga ele para ti, Senhor. Não jogue pedra, não jogue pedra, porque Jesus, aquela mulher, aquela prostituta, quando chegaram aqueles homens com ela diante de Cristo, falou, Senhor, esta mulher foi pego em ato de adultério, e a lei nos diz que tem que ser apedrejado. Aí Jesus volta aqui, no mesmo versículo, no primeiro, aquele que não tem pecado, lance a primeira pedra. Olha como que Jesus nos pega, irmão. Quem que não tem pecado? Todos nós temos. Nós já nascemos dentro do pecado. Não por nós conhecermos, mas todo aquele que é nascido pelo desejo da carne, ele já é pecador de natureza. Aí aqueles homens meditaram, poxa vida, talvez um daqueles ou vários daqueles homens que estavam ali para apedrejar aquela mulher, já tinha se deitado com ela. Pastor Novo. E aí Jesus falando, rapaz, mas tu é cabeçudo mesmo, né? Tu pensa que eu não sei do teu caminhar, das tuas andanças. Talvez uns daqueles, ou vários daqueles homens já tinham deitado com aquela mulher. E Jesus, primeiramente, ele sonda o coração. Porque do coração procede todos os pensamentos, tanto bons como maus. Aí Jesus falou assim, aquele que não tem pecado, lança a primeira pedra. Irmão, antes de você estender a sua mão, a sua mente, para falar do irmão, peça a Jesus para te libertar. Porque é um pecado que você vai estar diante de Deus e juiz, e ele não vai ser o teu advogado naquele dia. Nós temos que nos arrepender hoje, para que nós não venhamos sermos diante dele como um réu em juízo, porque o juiz ele só dá a sentença, está condenado, acabou, não tem mais chance nenhuma. Amém, igreja? Amém. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus e fale mais e mais nos vossos corações. Irmão, só uma palavrinha. Eu estou aqui de barba, não penso que eu estou desviado, não, irmão. É porque Deus, eu já falei com Deus, já orei, mas Jesus ele não quer me libertar. Eu com 56 anos tenho espinha sobre o meu rosto, pastor. Eu venho lutando isso desde a minha juventude, desde os 23 anos. E Jesus, eu acho que, não sei se é porque a mulher lá e Jesus permite para que a mulher não me veja. Porque só essa tem que me ver. Eu não sei o que é isso. Eu falo, Jesus, por que tu me permite tudo isso? E aí muitas vezes, irmão, no meu rosto ainda surge. Já fiz tratamento, já fiz tudo, mas isso ainda vem em mim. Aí eu falo, amém, Jesus, está nas tuas mãos. Pastor, você está falando desse pouquinho, imagine desse aqui. Oh, glória, então estou abençoado. Já vou para casa com a benção, viu, pastor? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor. Ó, irmão, vamos orar pela irmã Maria, vamos orar pelo pastor Novo, vamos orar pelo nosso irmão Valdemar. Vem à frente aqui, irmão, os três, venham os irmãos que querem oração, vamos orar. Né, pastor? Vamos orar, vamos entrar nessa conexão, irmão. Nós somos em Cristo Jesus, nós somos irmãos, irmão. Oh, glória a Deus. Mas esses três aqui à frente, esse está com a dona junto, esse vai operar, e a nossa irmã está com problema nos rins, e Jesus vai curar essa.